Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto, o projeto Nasci de Novo. Esse é um projeto do Ministério Jesus Cristo é o Caminho e eu sou o pastor Valdecir e hoje eu estou aqui para fazer a função de entrevistador, né? E para surpresa nossa e de todos, né? O nosso entrevistador oficial hoje será o entrevistado dessa noite, né? Então quero dar as boas-vindas aqui, né, para o nosso entrevistado dessa noite, Matheus Galdino, né? Seja bem-vindo aí, Matheus. Obrigado, pastor. É bem diferente, né? Tá aqui desse lado. Acho que é mais fácil estar desse lado aí, né? Mas Deus é bom e o testemunho é importante. Isso aí que é importante, né? A vida da gente dentro de um contexto, né? Todos nós estamos dentro de um contexto, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho do seu contexto, da sua caminhada, da sua jornada. Glória a Deus. Eu sei que você está caminhando aí firme com Jesus, mas nem sempre foi assim, né? É verdade. Então nós queremos conhecer um pouquinho do Matheus essa noite, né? Um pouquinho da trajetória, da sua história, para que quem está ouvindo, quem está assistindo esse podcast também, possa tirar algumas lições de vida, né? Nosso objetivo é informar, mas também mostrar que é possível algumas coisas, né? E aí a gente vai no decorrer do podcast aí as pessoas vão entender um pouquinho mais sobre isso também, né? Glória a Deus. E Matheus, vamos lá, né? Como que tá a vida do Matheus hoje? Essa caminhada com Cristo? Eu sei que você é muito ativo, faz muita coisa aqui no ministério, ajuda em muitas áreas, inclusive nesse projeto, né? Esse projeto Nasci de Novo, que tem contado aí o testemunho da conversão de muitas pessoas. Inclusive hoje nós queremos saber um pouco da sua, né? Então o que é trabalhar, estar envolvido nesse reino, nessa obra? Pastor, eu acho que trabalhar no ministério, eu acredito que seja algo fundamental na vida de todo mundo. E assim, quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, quando eu não conhecia, eu não tinha muito o que fazer. Então, sempre quando vinha problema, né, eu não tinha eu não tinha uma rotina saudável, né? Então, quando você tem um ministério, você serve a Jesus, então você tem um propósito além do trabalho e além da tua casa. Então, quando você tem eu costumo dizer assim, pastor, eu posso ser útil não só para as pessoas, mas eu posso ser útil para Jesus. Então, uma pessoa que, na minha opinião, é muito inativa, ela dá muita brecha, né? Então, quando você se ocupa com as coisas de Deus, você não é pela recompensa em Cristo, mas é pelo prazer de poder estar fazendo algo de importante na vida. Isso. A Bíblia mesmo diz, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, né? Então, quando a gente se encontra realmente com o Senhor, há esse desejo de fazer algo, né? De trabalhar, de contribuir, né? E hoje eu vejo que você está tudo bem, tudo tranquilo, mas nem sempre foi assim, né? Não. Você vem de uma história, né? Eu conheço um pouquinho da sua infância, né? Você foi da turma do Theo, né? Sim. A turminha pequenininha que tem a faixa etária de 7 a 12 anos, né? Na época, pastor, era a turma do print. Turma do print ainda? Turma do print. Então é bem lá atrás mesmo, né? Sim, a turma do print, né? Eu cresci nesse ministério, né? Eu morava aqui na rua, aqui de baixo, no Bela Vista, e eu vim com a minha mãe. Então minha mãe veio, ela se converteu, e automaticamente, eu era pequeno, vim junto com ela e comecei a participar da igreja, e foi assim, foi uma fase muito boa na minha vida, né? Ali na minha primeira infância, certo. Eu tinha uns 8 anos de idade, e aí fui fazendo parte também, né, da turma do print, eu viajava. Teve um dia que a gente apresentou na Adler, foi a coisa mais importante que eu fiz naquela época. Eu falei, nossa. A turma do print naquela época era um pouco diferente, né? Sim. Tinha bastante atividade também externa, né? Sim. Bastante eventos. Escolas. Né? Outras igrejas, comunidade. A gente vinha em várias igrejas. Fazia muito trabalho evangelístico mesmo, né? Eu lembro que eu fiz a peça eu era um dos filhos de Noé, né? Sim. Fiz com a Júlia, era bem legal, assim, a turminha nossa ali, Turma né? boa, né? E foi muito legal mesmo. E Matheus, e aí? Você passou pela turma do Theo, né? Aí foi até 12 anos, né? Sim. Aí você vai mudando de fase, né? Sim.
Aí da turma do Theo você foi pra... Para a turma do Theo, eu cheguei aí um pouco no Change na época. Change. Só que depois acabou, quando chegou minha adolescência e eu comecei a frequentar o ensino médio, essas coisas da igreja eu comecei a me afastar. Então, a minha mãe, ela cuidava da gente sozinho, né? Junto com as minhas irmãs, fui cuidado pelas minhas irmãs. Só que minha mãe precisava trabalhar muito nessa época. Então, ela não tinha como ter esse controle, né? Vigiar de perto. Vigiar de perto. Então, eu acabei conhecendo o mundo. Então, assim, eu costumo dizer que a semente, ela é muito importante. Certo. E eu vejo, assim, pastor, a importância dos pais, né? A importância dos pais trazer os seus filhos para a igreja. Investir um pouco. Investir logo na primeira infância. Porque daqui a pouco eu vou contar como é que foi minha jornada no mundo, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. E mesmo vivendo em ambientes onde tinha muitas pessoas ateias, né, que não acreditavam em Deus. Elas tinham eu tinha contato com amigos que fazia parte do meu grupo que não acreditava declaradamente em Deus. Só que eu sempre acreditei, eu nunca deixei. Mas eu me afastei da igreja, me afastei completamente da igreja e eu falava para eles assim, gente, como pode? Né? Olha aqui, olha o nosso universo, é tudo muito complexo. Como é que pode isso aqui surgir do nada? Né? Precisa ter um arquiteto universal, precisa ter um poder soberano, um Deus que criou tudo isso, todas essas coisas. E eu sempre tinha isso. Então você está dizendo assim, que você mesmo afastado dos caminhos do Senhor, no caso da convivência, da comunhão de uma igreja, mas lá dentro ainda tinha uma semente que estava lá dentro, que foi plantada na sua infância. Sim. E que essa semente, ela sempre estava ativando aí dentro de você algo que foi lançado, ou seja, algo que estava aí dentro. Estava esperando tomar uma decisão novamente, né? Sim. Não, mesmo eu afastado da igreja, às vezes eu posso até dizer, pastor, que inconscientemente, porque eu não tinha essa profundidade, né? Essa profundidade que hoje eu vejo sobre a obra de Jesus Cristo. Então, eu cheguei a me batizar, né, na igreja, foi algo... batizado, né? E quando eu tinha 12 anos, aqui foi uma festa muito legal, né? Inclusive eu estava vendo... Tem uma foto aí, né? Tem inclusive uma foto eu estava nessa foto aí, né? O senhor me batizou, pastor, um pouquinho, quase 20 anos atrás, né? Quase 20 anos. Colocar essa foto aí pra gente dar uma olhadinha nessa. Olha quantos rostinhos ali, né? Rostinhos diferentes, né? Que hoje é lá, né? Olha lá. Até o meu rosto tá um pouquinho diferente, né, cara? Pastor era jovem, né, pastor? Olha ali. 20 anos, cara. 20 anos é um bom tempo, né? 20 anos atrás, né? É, um bom tempo. O senhor já era pastor ali, já? Sim. Claro. Tava trabalhando já. Olha quantos rostinhos diferentes. Tem alguns aí que estão aí com a gente, né? A Suelen. A maioria estão aí com a gente ainda. Olha que bênção, né? Que bênção. Que legal. Maravilha, né? Eu lembro que nós jogava bola aí, né, pastor? Tempo depois, bom, né? A gente fazia o batismo, ficava o dia inteiro na chácara, né? O dia inteirinho na chácara. Muito bom, né? Uma época gostosa, né? Pra quem não sabe, meu irmão gêmeo, né? Tá. O Henrique, se ele estiver assistindo esse podcast... Quem sabe um dia a gente conta dele, Tá né? plantado aí, viu? A semente tá aí, cara. Isso aí, né? Que bênção, né? Coisa bonita. Olha o pastor Zé. Isso. Tinha cabelo ainda na época. Tá todo mundo aí. Ô, Matheus, e aí nessa fase aí você se batizou, depois você foi se afastando, né? Esse processo, o que você diria para alguém assim que talvez está vivendo esse processo, sabe? Tava bem envolvido, você estava na turma do print, na igreja, meditação, e de repente isso foi levando você a se afastar da comunhão da igreja e a consequência disso, desse afastamento, vai acabando se envolvendo com coisas do mundo. Você também fez esse caminho, né? Sim, pastor, na verdade, o mundo ele é muito atrativo. Sim. Né? O mundo ele é muito atrativo e muito convidativo, né? Então, quando você tá naquela adolescência, onde você enfrenta ali a puberdade, você tá ali, né, com os nervos explodindo para as coisas novas do mundo e aquela aventura. Então, ali, naquele momento,
eu tomei uma decisão, porque, querendo ou não, essa foi uma decisão. Sim. Porque minha mãe sempre insistiu para mim voltar para a igreja, para mim ir para a igreja, só que eu não tinha o peso naquela época. É engraçado, pastor, quando você está no mundo, você não tem consciência do tamanho do problema, do que significa estar afastado. Sim. E também o risco que você corre. É que o adolescente, né, ele, ao mesmo tempo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, não tem medo de nada. Então acaba arriscando muito, né? Sim, então eu costumo dizer assim, pastor, que existiam algumas fases na vida. Platão diz isso, né? Eu nem queria falar sobre isso, mas esse filósofo, ele diz que existem várias fases na vida do homem, né? E uma das fases que é a busca por prazeres. Por prazeres instantâneos. Então, assim, o jovem, ele é muito eufórico, então ele procura se satisfazer diariamente com coisas que são passageiras. São momentâneas. Né? E aí quando chega uma fase, a terceira fase, quando você já é mais maduro, você busca em Deus, hoje é Deus, né? Então a gente pode usar. Sim, hoje você sabe aonde buscar. Né? Busca a felicidade, o prazer duradouro. O prazer que é você instituir uma família, que é você ter comunhão com Cristo, que é fundamental, é o pilar, né? A base ali, ter comunhão com Jesus. Mas quando você busca prazer, não a curto prazo, né? O que o jovem ele é isso, ele vive naquela euforia, naquela rotina de que é invencível, de que não, né? Tem medo de nada, não tem medo de nada, eu sou super-herói, né? Então, eu conheci e tive muito acesso a essas coisas do mundo e tive problemas, né? Você tinha alguma crise, assim, que dava de vez em quando? Você pensava assim, não, eu preciso voltar. E vinha aquele desejo de voltar, mas também, com isso também já vinha outros pensamentos e você acabava deixando isso. Sim, pastor, eu cheguei a vir para a igreja muitas vezes, né? Inclusive mesmo fora, né, da igreja, mas eu vim aqui nesta igreja mesmo. Então, hora ou outra eu vinha. Você pingava aí. Só que assim, eu também tinha muito na minha cabeça aquela situação de que se eu for uma pessoa boa e não fizer o mal, tá tudo bem. Deus vai me levar para o céu. Você tá de bem com Deus. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, o meu auto-engano era justamente esse. Eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não fico enganando os outros. Então, para mim, tá tudo certo. Deus já fui batizado, levava isso, né? Já fui batizado, então tá tudo certo para mim. Então, os quesitos, né, os requisitos que eu tinha para ser salvo já era o suficiente para mim. Tranquilo, né? Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Então, eu podia beber, né, conhecer a bebida, beber, a Bíblia não diz para não beber, né? Mas, na verdade, quando a gente entende, diz muito, né? Diz muito para não fazer isso. É que vai desencadear, né? Sim. Tudo que é contrário à vontade de Deus vai desencadear algum problema, alguma situação vai levar para isso, né? E nesse tempo aí que você estava aí com esses pensamentos, né? Essa forma de enxergar que tô tudo bem, não faço nada de errado, tal. Como você foi despertando para voltar novamente? Porque eu sei que a fase vai passando, né? Sim. A fase da adolescência foi passando. Sim. Quanto tempo você ficou, assim, da comunhão da igreja até você retornar para os caminhos do Senhor? Olha, pastor, eu fiquei 10 anos, né? 10 anos? 10 anos. Porque nos meus 22 anos, que eu tinha 12, eu saí com 13 ou 14 anos da igreja. Então foi 10 anos, que nos 24 anos de idade que eu voltei nos caminhos do Senhor. Não diretamente, assim, intimamente. Então, o que aconteceu na minha vida? Quando eu tinha meus 19 anos, eu percebi que existia algo errado. Por quê? Porque eu comecei, tive algumas desilusões na vida e tudo mais, trabalho e etc. Eu conheci um trabalho, que é o meu trabalho hoje, que eu trabalho com marcenaria. Então, com 17 anos, já estava dentro da marcenaria. Então, eu acabei conhecendo pessoas ali dentro da marcenaria que bebia todos os dias, que é normal para eles. Isso aí, do marceneiro naquela época, a vida é normal. Então, eu comecei a frequentar isso, a estar junto com eles nesses momentos.
Então, só que quando eu completei 19 anos, eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha vida. Porque com 19 anos eu não tinha habilitação. Com 19 anos, eu não tinha carro, não tinha nada. Tava na casa da minha mãe, não tinha dinheiro porque eu trabalhava muito. Mas eu não tinha nada físico. Então, foi um estralo. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Aí foi quando eu decidi parar de beber. Não, peraí, 19 anos. Isso aqui tá errado. Né? Eu comecei a beber todo dia, falei, não, peraí, isso aqui tá errado. Com isso. Não, minha mãe foi em casa. Na época, o pastor da comunidade foi falar comigo. Sim. Isso, então... Dá um apoio. Dar um apoio e parei. Parei de beber. Eu fiquei 5 anos sem beber. 5 anos? 5 anos. Sem não ingerir uma gota de álcool. Dos 19 até os 24. Eu casei com 22 anos. Então, nesse período que eu conheci a minha esposa, eu não bebia. Aí você não estava bebendo. Não estava bebendo, mas eu também não estava indo para a igreja. Então, só parou de beber. Só parou de beber. Então, tinha lá os problemas. E engraçado que eu conheci ela ela já era cristã, né? Eu conheci ela num bar, né? Eu gostava muito de música, muito de rock, né? Eu conheci ela num bar, meu irmão foi tocar lá. Só que não é bar boteco, né? É um barzinho mais sofisticado, uma musiquinha ao vivo lá. Meu irmão tava tocando lá, conheci ela, eu olhei na mesa assim, eu falei assim, não, peraí, aquela mesa ali, aquele povo ali não tá bebendo, eu vou ali. Porque eu não... Você também não bebia? Não bebia, vou sentar ali. E tava lá, ela lá. Também a primeira vez que ela tinha saído e o pai dela da Assembleia, então segurava muito ela ali, né? Aí conheci ela, depois de algum tempo a gente casou. Casamos aqui. Rapidinho depois... assim? Não. É que em outro momento, né, eu posso contar um pouco da nossa... vamos trazer ela junto, para você conta junto, né? Mas aqui... Mas daí o que aconteceu, pastor? Depois que eu casei, certo. Tomei essas... E aí veio o Samuel, né? Depois a gente namorou 1 ano, depois a gente casou. A gente namorou 1 ano e meio, depois a gente casou. Depois de 1 ano a gente teve o Samuel. Certo. Aí, quando o Samuel nasceu, eu comecei a enfrentar problemas financeiros na minha vida. E eu tava sem beber, fazia 5 anos. Então não tinha. A Denise nem conhecia o Matheus bebendo. Porque quando você conheceu ela você não estava tomando nada. E eu nem falava disso, que eu tive um problema relacionado a isso no passado. Nem falava isso pra ela. Então, pra você estava resolvido, né? Tava resolvido, tava tudo certo. Sim. Então, quando começou a vir esses problemas, eu comecei a lembrar um pouco como é que era a minha vida há 5 anos atrás. Sim. E aí eu comecei a tomar uma cervejinha aqui, tomar um negocinho ali e tal. O Samuelzinho era bem pequenininho. Pequeno. Hoje ele tem 6, ele tinha menos de 1 ano. Porque daí foi quando, logo em seguida também eu parei. Aí quando começou a vir esses problemas, pastor, eu comecei a beber devagarzinho. E eu induzia minha esposa assim a permitir isso, porque era meio que social, era só final de semana e tal. E aí os problemas começaram a piorar. Então eu cheguei a perder emprego, eu estava devendo aluguel, eu estava devendo água e luz, não estava insustentável, né? Estava completamente destruído. E quando eu estava insustentável, eu fui pro caminho do álcool. Você foi buscar um refúgio. Buscar um refúgio. E o caminho do álcool, ele é muito hostil, porque você prolonga o problema, você não resolve. Então você se auto-engana. Sim. E é muito interessante, pastor, que quando você tá naquela situação, eu tive uma situação de depressão. Eu fui até no médico, o médico até passou um remedinho pra mim. Sim. E eu tava nesse momento de depressão. E eu fui buscar refúgio no álcool. Só que quando você tá lá, hoje que eu tô por fora, muitas vezes as pessoas julgam as pessoas que estão nesse... Sim. Então, às vezes, tem lá um pai que tá passando por um problema de álcool, tem um filho que tá passando. É verdade. E não procura enxergar o que tá acontecendo dentro daquele corpo. Porque a pessoa que tá naquele estado, ela não consegue enxergar. Ela fica completa... O álcool e a droga, ela fecha completamente. E a depressão também faz isso. Perde vontade de viver, vontade de trabalhar, acorda e
sem vontade mal, né? de... Fica mal, né? sem vontade de progredir, de trabalhar, de viver. Então você perde vontade de muitas coisas. E quando você vai perdendo a vontade, você vai buscando a única satisfação no alcoolismo. Você vai Então, querer compensar, né? Então eu ia do trabalho, bebia. Ia para casa, chegava em casa, bebo, dormia. Né? Graças a Deus, quer dizer, graças a Deus não sei, né? Mas eu nunca fui, né, agressivo, né? Sim. Então eu só ficava quieto, né? Bebi e ficava quieto. Só que então não fui pai nessa época, nesse primeiro momento, primeira infância do meu filho, foi logo depois que ele nasceu. Sim. Então eu não fui pai, eu não fui marido, eu estava completamente ausente. Completamente ausente. Então a bebida acabou levando você a perder fases boas aí da sua vida, né? Sim, eu me isolava, né? Eu me isolava, eu não falava com ninguém, nem com a minha mãe, nem com ninguém. Ninguém, eu me isolava, me fechava completamente. É um sinal de depressão também. A depressão faz isso também, né, Matheus? Sim. A depressão, ela faz com que a pessoa se esconda, né? Sim, então eu me senti, exatamente, se esconder do mundo, dos problemas Sim. da vida. Então eu me sentia muito... meu nome começou a ficar sujo, né? Nessa época, então eu me sentia muito impotente. Então tudo isso culminou a minhas tomadas de decisões. E quando você não tem Cristo, é muito mais difícil. Ah, sim. É muito mais difícil, pastor. Mas graças a Deus, teve um sábado de manhã, que aí em casa as brigas eram constantes, porque nem a minha esposa sabia lidar com isso. Então hoje no testemunho dela, ela conta. Inclusive ela aconselha pessoas que está passando, que tem um casal que está passando por isso. Porque ela também ela nunca tinha lidado com isso na vida dela. É difícil, né? São situações Sim. que vão se apresentando e às vezes não tem uma cartilha ali para, né? Sim. Para como resolver. Então a gente vai tentando resolver do melhor jeito que a gente acha que tem que ser. Uhum. E muitas vezes nem sempre é o caminho correto, né? Então assim, ela sempre falava algumas vezes falava em separação, tal, mas nunca levava, ela nunca foi adiante com isso, né? Só no momento ali, né? Só no momento ali da briga, pastor. E eu fiquei assim, foram momentos terríveis para mim, assim, tanto para a pessoa que está nessa situação. Sim. Imagino também quanto para a pessoa que está por fora assistindo. Quem está perto, né? Quem tá no caso, esposa, familiares, né? Todo acaba sendo atingido também. Com certeza. E aí o Matheus estava nesse fundo do poço aí, começou a ter problemas com depressão, com a bebida, financeiro. E tudo isso vai levar a um ponto da vida, né? Sim. E aí o que aconteceu, pastor? Num sábado de manhã, minha esposa, ela acordou, ela saiu de casa. Porque no sábado de manhã, ela foi para casa da minha mãe. Certo. Depois eu perguntei, onde você foi? Ela foi para casa da minha mãe, porque minha mãe me acolhia elas ali, né? Sim. E ela foi fazer alguma coisa lá. E eu acordei, né? Mas aí sábado eu não fui trabalhar nesse dia. Aí eu fiquei muito bravo porque a minha esposa não estava em casa, né? Bravo não, né? Fiquei assim, nossa, tô sozinho, e agora? Aí eu tive uma ideia, corri na farmácia. Brilhante ideia. Fui na padaria de casa, comprei 1 litro de vodka e fui tomar em casa, sábado de manhã. Não tinha tomado café da manhã, nada. Tomei 1 copo, 2 copos ali e aconteceu alguma coisa que eu não lembro, mas eu peguei o carro e saí. Eu nem fui atrás da minha esposa, eu saí. E nessa saída minha eu acabei batendo em 2 carros, assim, de raspão. E aí parei meu carro e... Parei o carro, desci do carro, e depois o policial chegou, né, levou eu, e aí chegou lá, no mesmo dia eu fui liberado, como não foi pego flagrante e tal, era crime já nessa época. Certo. Então eu cometi, né, esse crime. Sim. E ali foi o ponto final. Ali eu estava completamente destruído, porque agora eu já estava com o aluguel atrasado, com casa, família destruída, agora sem carro, porque o carro estragou a parte da frente. E não tinha dinheiro para arrumar, e tem os outros carros das outras pessoas, então a situação estava crítica. Ali eu cheguei no fundo do poço mesmo. Uhum. E eu não tinha alternativa nenhuma. Mas algo muito lindo aconteceu, né? No dia seguinte do acidente, meus familiares foram até a delegacia para pegar, né? Mas o policial foi tão bom comigo também. Engraçado é que Deus até nessas coisas, né? Prepara tudo. Né? Porque ele, além de não foi pego em flagrante, o pessoal que eu bati o carro queria... agredir a gente ali, né? E eu tava sozinho no carro e tal. Mas o pessoal não deixou. Ele falou assim, não, pera.
Vamos resolver isso. Vamos resolver isso aqui. Pegou, me levou, não me algemou, colocou sentado no carro, fui lá, falei, sentei lá. Em nenhum momento algum colocou algema em mim. E conversou comigo. Falou, olha, por que você fez isso? Como é que tá? Foi um amor. Assim, depois eu nunca mais vi esse policial. Eu tenho eles na minha cabeça, mas nunca mais vi eles na minha vida. E eles me levaram lá para Campinas para tirar sangue, porque estava sem bafômetro. Você quer tirar sangue? Eu falei, eu quero, vamos lá. Quando você bebeu, eu bebi. Tava falando tudo certo. Tava falando, bebi. Verdade, né? Verdade. Verdadeiro, acabou, né? acabou. Sim. Perdi o jogo ali. Uhum. Aí ele me levou e falou assim, olha, pode ficar tranquilo, você vai ser liberado hoje. Só que eu preciso fazer o exame de sangue. Certo. Ah, tudo bem. E a minha mãe, minha família contratou advogado ali pra mim. Só que daí depois até o policial chegou pra mim, levando eu pra Campinas, falou assim, não precisava de advogado. Uhum. Tá tudo certo. Tá O policial falava pra mim isso. O policial não precisava, tá tudo certo. Aí ele levou, tirou sangue, depois trouxe eu pra delegacia de Vinhedo e depois eu fui embora pra casa. Ali acabou, né? Sim. No dia seguinte, acordei de manhã, a minha família inteira tava lá em casa. Aí tava todo mundo lá. E todo mundo. Eu não sei como, não sei se a minha mãe entrou em contato com a igreja de Cristo ao Caminho, mas eles me levaram ali, chegaram pra mim e falaram, Matheus, você precisa se internar, né? E eu não... Nessa época eu trabalhava sozinho, eu trabalhava por conta já. Eu não trabalhava mais pros outros, eu montava serviço, tinha minha própria... Sim, comecei a ter minha marcenaria sozinho ali. Começou seu próprio negócio. Meu próprio negócio nessa época. Aí o negócio tava ruim, aí deu problema, aí foi em 2019. Aí deu uns problemas, tudo lá, beleza. Aí peguei e saí. E tudo isso foi um período curto de tempo, pastor. Assim, do bem pro pico, até chegar foi uma janela de 2 meses, assim. E foi quando eu comecei a beber muito. E começou a perder o controle. Comecei a perder o controle, né? Muito rápido. Isso. E aí aconteceu, fui lá, bati o carro, aconteceu tudo isso. Aí no dia seguinte a minha família chegou pra mim e falou assim, mas você precisa ser internado. Você quer ir? Falei, quero. Mas pra onde que é? Não, é tal lugar. Sim. Lá em Leme. Falei, nossa, mas em Leme? Meio longe, né? Vamos, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí eles me levaram pra Leme. Quando eu cheguei em Leme, pastor, eu tava assim, já tava ação, tava tranquilo. Eles me colocaram pra dentro da casa de recuperação, conheci o pastor Lucas lá, todo mundo. Sim. E ele falou assim, Matheus, vamos lá na capela orar. Na capela. Tinha uma capelinha lá dentro, né? Uma igrejinha, né? Sim, uma igreja. Uma igrejinha, não é capela. Capela é casa, coisa de... normal. É um lugar para fazer as orações. A igrejinha lá dentro. Aí quando eu fui nessa igrejinha, tinha uma placa nessa igreja, pastor. Uma plaquinha escrita assim, ó. Jesus Cristo é o caminho. ACV, Jesus Cristo é o caminho de Vinhedo. Eu falei assim, meu Deus, o que essa igreja está fazendo aqui? E minha família não tinha falado que tinha alguma conexão com a Jesus Cristo é o caminho. E aí na hora, pastor, eu lembrei de um versículo. Porque assim, ó, quando eu estava aqui na turma do Print e tinha EBF, né, Escola Bíblica de Férias. Sim. E eu lembro muito na minha cabeça que tinha que gravar versículos para ir lá na frente. Decorar os versículos, falar lá na frente, você ganhava um brinde. E eu decorei esse versículo. Só que na minha infância tinha um versículo muito forte. Um versículo que eu escrevi até na minha Bíblia, né? Gostaria até que o Rafa colocasse. Você encontrou esse versículo muito tempo depois? A sua Bíblia esse versículo, pastor, sempre caminhou com você? Sempre caminhou comigo. E é esse versículo, né? Em Lucas 15:6. Aí chegando em casa, né? Alegrai-vos comigo porque eu já achei a minha ovelha perdida. Pastor, eu já contei meu testemunho em algumas peças de teatro. E esse versículo eu contei no meu testemunho, quando eu fiz o Pai Amoroso. Sim. E eu falei assim, ó, quando eu cheguei nessa casa de recuperação, eu lembrei de um versículo. Alegrai-vos, parte B do versículo Lucas 15, versículo 6. É a parte B, porque tem a primeira parte e a parte B. Alegrai-vos comigo porque eu já achei a minha ovelha perdida. Então, naquele momento, em Leme, eu me derramei no chão, comecei a chorar. Naquela capela, os meninos cantando e louvando ao Senhor, me abraçou ali. E eu comecei um tempo de
de reflexão. Comecei um tempo de reflexão na minha vida. Eu creio que é o próprio Deus, né, Mateus, trabalhando com você, né? Levando você, puxando a semente que estava lá, né? Daqueles tempos, de tudo que você viveu na turma, né? Sim. Então, quando você teve o contato ali, ele começou a tratar isso, trazer isso à tona novamente, né? Sim. E pastor, eu fui muito tratado lá. Aí você passou pela clínica um período, se recuperou, né? Sim. Ainda na clínica, porque assim, foi algo de Deus mesmo, né? Sim. Eu fui muito bem recebido e lá eu tive o contato direto com Deus, pastor, direto. Eu escrevia muito, eu lia muito livros de cura interior cristão, né? Sim. Eu li esse livro chamado Cura Interior. Só esqueci o nome da nossa do IFC, né? Certo. E lá, pastor, eu tive uma cura interior. Eu saí de lá carregado do Espírito Santo mesmo. E eu pude ver tudo que eu tinha deixado para trás. A minha família, o meu trabalho, tudo que eu tinha deixado para trás. Lá, Deus foi tratando comigo e eu fui enxergando. Fiquei pouco tempo lá. Eu não fiz os 6 meses, que é o ideal. Eu fiz 1 mês e pouquinho. Isso é coisa do Mateus, hein? Muito rápido com as coisas. Eu fiz 1 mês e pouquinho, mas eu saí de lá abençoado. Eu saí de lá com autorização do pastor. Você saiu desafiado por uma vida nova. Sim. E quando eu saí de lá, pastor, eu cheguei aqui em casa e tava do mesmo jeito, pastor. Tava tudo destruído. Carro batido, aluguel atrasado. Sim, as coisas estavam aí. Tava aí. Certo. O mundo tava aí. Só que agora o Mateus já não era mais o mesmo, né? Não era. O Mateus foi de um jeito e voltou de outro. Voltei preparado. Voltou de outro. Preparado para abraçar e para lutar. Sim. Nossa, mas eu lutei. Mas eu vim determinado e com Deus e com Cristo. Porque eu tinha algo que era maior do que a minha vida. Eu comecei a ver qual é o sentido, qual é o verdadeiro sentido da vida de um homem. O verdadeiro sentido da vida do homem não é só ser feliz, não é buscar prazer, é fazer a vontade de Deus. Sim. Porque nós somos eternos. Isso. Então, e aí começou um tempo diferente, um tempo de restauração. Restauração familiar, minha esposa maravilhosa, né? Sempre firme e forte. Comecei a fazer parte da igreja. Aí quando eu comecei a vir todos os dias para a igreja, né? Assim, todos os dias que eu podia vir, eu via. Tinha reunião de oração, culto de quarta, domingo, né? Eu peguei a fase ali do senhor doente também um pouquinho. Mas quando eu comecei a vir, mesmo o senhor já estava firme e forte aqui, né? Melhor, né? Eu comecei a congregar firme e forte na igreja. Certo. E aí foi quando eu disse, né? Que quando eu estava nesse período, cego, eu não enxergava perspectiva, eu não enxergava solução. Mas eu tinha esse versículo no meu coração. E eu creio, por Deus, que eu era a ovelha perdida. Eu estava completamente perdido. E Deus foi me achar. O próprio Deus me colocou, permitiu que as coisas ruins acontecessem para que eu fosse encontrado. Lá em Leme, naquele lugar, naquela casa de lugar oração. para te encontrar, né? Usou. E aí, ferramenta de Deus para você. E aí quando eu voltei para esta casa, que eu nunca deveria ter saído, vocês me receberam com muito amor e carinho. E eu pude encontrar aqui uma nova família. Amém. Né? Hoje eu tenho, como o senhor falou, tem vários compromissos aqui na igreja e eu me alegro muito, muito disso, de fazer parte. E mais do que isso, né, pastor, eu comecei a enxergar a vida como uma vida, como ela é bonita, né, com Jesus. A vida com Jesus, eu pude conhecer amigos de verdade, né? Hoje eu tenho um círculo de amizade que eu nunca imaginaria ter, nunca. Mesmo eu, naqueles naquele ano que eu conheci a Denise, mesmo eu e ela, a gente não tinha círculo de amizade saudável. Eu conhecia uma pessoa ali, mas ninguém via em casa. Não tinha essa comunhão que a igreja proporciona, comunhão, né? que os irmãos, que o corpo de Cristo proporciona. Sim. E isso é fundamental para um homem, né? Para a vida de uma família. Vai completando, né? Completando as áreas, todas as situações das nossas vidas, né? E aí hoje, né, o nosso objetivo aqui do nosso programa é realmente contar um pouquinho da nossa história de cada um, né? E
na realidade a gente tem aí o nome do projeto é o Nasci de Novo, né? Sim. Então o momento da clínica para você talvez seja o Nasci de Novo seu ali? Sim. Talvez o Nasci, não sei, porque lá na sua infância, né, tinha uma semente que foi plantada, né? Sim, mas assim, exatamente, né? Eu acredito que eu nasci de novo. É porque assim, pastor, eu me batizei de novo, né? O senhor me batizou 2 vezes. É garantir, né? Vamos garantir esse negócio. Eu sei que não precisa, né? Não precisa, mas eu me senti no meu ser, né? Uhum. De poder fazer isso novamente como um ato de redenção para com Deus, né? Eu sei que não precisa, que Jesus já fez tudo isso por nós. Sim. Pelo fato de acreditar, crer e confessar, já está tudo resolvido. Mas eu queria mostrar para o mundo, para as pessoas, que eu nasci de novo. E testemunhar, né? Dar um testemunho mesmo. Então, né? então eu nem vou mostrar a foto do outro batismo, porque o que valeu foi o primeiro. O primeiro mesmo. Mas eu nasci de novo no dia em que eu percebi o verdadeiro significado de Cristo na minha vida. Quando você cresce na igreja, você não tem aquele ponto onde você fala, olha, aqui eu nasci de novo, foi aqui que eu aceitei Sim. Jesus. É difícil você lembrar desse ponto, porque você cresceu na igreja. Sim. Então eu cresci, eu ia pra festa de pijama, na Michele do Pedro, para todo lugar que é a igreja. Então, eu não me lembro, eu fiz essa oração, né, de aceitar Cristo, mas foi nesse momento, pastor, momento onde eu estava todo destruído psicologicamente, no meu casamento, conjugalmente, profissionalmente, estava tudo destruído. Sim. Tudo destruído. Quando eu cheguei e lembrei do versículo, e eu vi lá a plaquinha da igreja, e pastor, eu deitei no chão. E sabe aquela posição de feto? Uhum. Sabe, agachadinho assim? Foi dessa posição que eu fiquei. Igual Elias lá clamando por chuva. Ele clamou por Deus. E eu fiquei nessa posição, mas naquele momento, pastor, foi uma posição de arrependimento. Arrependimento de tudo que eu tinha feito na minha vida. Todo tempo perdido. Sim. Todo tempo perdido longe dos caminhos do Senhor. Minha família, assim, eu louvo a Deus porque tudo isso, eu acredito que existe um propósito. Né? Hoje, eu já levei 4 pessoas para casa de recuperação, né? Pude contribuir, ajudo pessoas nesse sentido. Sim. E hoje eu posso, através do meu testemunho, dizer que existe uma saída. Sim. Para quem está passando com problema com álcool e droga, depressão. Às vezes, só pelo fato, quando eu tirei o álcool da minha vida, eu conheci o Mateus. Mateus cheio de defeito. Uhum. Egoísta, egocêntrico, autoritário. E Jesus foi quebrando tudo isso. Você não é isso. Foi trazendo para a essência, né? Sim. Porque a gente vai grudando algumas coisas na vida da gente, né? Sim. E a gente vai se moldando e agindo e reagindo baseado naquilo. Mas aquilo não é essência, né? O ser humano é uma essência bonita. O ser humano é algo, é a criatura, a essência da criatura de Deus. Então é algo todo especial. O que precisa acontecer é tirar, né? Tirando essas coisas que vai grudando nas nossas vidas. Sim. À medida que você foi tirando, foi limpando, foi aparecendo o verdadeiro Mateus, né? Sim, porque às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Eu acho que uma das coisas mais legais é quando você se conhece. Quando o Espírito Santo leva você a enxergar quem você é. Quando você se enxerga, quando eu me enxerguei quem eu era, aí foi quando eu desabei. E aí foi quando eu tive ali o batismo de arrependimento. Ali eu chorei. Ali eu chorei e confessei, não é que eu confessei Jesus novamente, porque eu tinha ele já na minha vida. Ixi, quantas vezes eu tenho certeza hoje que Jesus me livrou da morte, muitas vezes. Muitas vezes. Acidente e assim... E hoje eu louvo a Deus por causa disso. Como está o Mateus hoje? Depois de tudo isso. Mateus hoje, pastor, é Jesus em primeiro lugar. É comunhão com Deus. É devocional. É palavra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. Mais coisa. Não, olha,
Eu tive muitos momentos sobrenaturais depois que eu saí da clínica. Eu tive momentos sobrenaturais de Deus. Assim, hoje eu tenho uma empresa. Sim. Aí cabe para o testemunho, né? Porque já passou, mas... Tá. Mas Deus, ele tem me abençoado muito. E Deus restaurou tudo, né, restaurou Mateus? tudo. Restaurou tudo. Hoje eu tenho uma filha, né? A Elise. Nasceu desse Mateus renovado. Esse novo Mateus. E em nome de Jesus, nós vamos ter mais uns aí, né? Depois você acerta isso com a Denise. Tá. Vamos profetizar, né, pastor? Tá tudo certo. Mas assim, hoje eu tenho Deus no coração. Eu tenho plena convicção de que... E esse ano me formo em teologia, né? Esse ano aqui eu tô no 4º ano. IFC, pretendo não parar. Isso aí. Não vou parar só investindo cada vez mais, né? Só nesse avançado em teologia, quero me dedicar ao reino. Porque assim, eu acredito que se a gente está aqui na Terra, só existe uma missão. Conhecer Jesus. O máximo que a gente puder. Porque não é para ser salvo. É porque ele tem a chave da vida. E ele é uma fonte, né? Uma fonte inesgotável. Vai conhecer a vida inteira, né? Até no porvir. Então assim, Mateus, mas depois que você saiu da clínica, houve momentos em que você passou por dificuldades? Com certeza. Lutas, né, Mateus? Nossa, demais, pastor. Mas assim, a paz e a certeza e a fé entre eu e minha família que tudo vai se resolver. Que Deus está no comando. Cara, não existe depressão. Glória a Deus. Não existe nada que esse mundo pode oferecer que seja a solução. Não existe. Jesus falou que nós vamos passar por dificuldades aqui. Mas com ele é mais fácil, né? Ele garante, né? Ele não garante... Farda leve. Ele não tira... Não tira a gente das lutas, né? A gente passa as lutas. Sim. Mas ele garante... Tá com a gente nas lutas e nos dá a vitória, né? Maravilha. A vitória. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, né? O novo Mateus aí que surgiu, né? Que ressurgiu, né? E que hoje está aí caminhando firme com o Senhor, né? Que conselho você daria para a gente fechar aqui para alguém que talvez vai ouvir esse testemunho, que talvez esteja um pouquinho afastado, desanimado, talvez até pensando em, olha, quer saber, eu vou voltar para minhas velhas práticas. Que conselho você deixaria, assim, um conselho prático para essa pessoa? Aquilo que eu falei, não existe nada no mundo. Você pode procurar, você pode ter $1 bilhão na sua conta. Esse dinheiro não é a solução para os seus problemas. Não há dinheiro, não há médico, não há bebidas, não há drogas que faça você enxergar a essência da vida. Às vezes você perde a vontade de viver, de ser uma pessoa útil. Mas com Jesus você encontra a utilidade da vida. Você encontra um motivo. E não só isso, porque você traz consigo a felicidade para outras pessoas que está do seu lado. É as boas novas. É o evangelho, é a salvação. Gente, acabou. O preço foi pago. Já era. Não há pecado, não há desgraça, não há nada. Não há catástrofe que Jesus já fez. Já está tudo certo. Minha oração é para que os seus olhos se abram. Para que os olhos das pessoas que estão nesse mundo se abram. E para os familiares. Sim. Se o seu cônjuge, se o seu filho está no momento, passando por um momento desse, ele não está sozinho. Porque muitas vezes o que eu já vi, pastor, é simplesmente a mãe, o pai, o cônjuge separar, o cônjuge separar, falar, olha, meu marido está passando por um problema, eu vou separar. Então, assim... soluções erradas, né? São soluções erradas. E muitas vezes os pais simplesmente largam o filho numa clínica de recuperação por conta própria e acha que está tudo certo. E quando ele volta para casa, tem ali um ambiente da onde ele saiu. Então, assim, se você quer que seu filho mude, se você quer que a sua
que o seu marido, que a sua esposa mude, você precisa estar junto nessa. Sim. Você precisa se converter, precisa não só se converter, mas ter fé em Deus e mudar a sua vida. É isso aí. Porque é um conjunto. E não julgue porque ele tá te deixando, porque muitas vezes ele nem sabe que ele tá. É aquela cegueira que você falou, né? Ele não tá ali, nem percebe, né? Ele não tem solução, não tem perspectiva, não abre, o olho dele tá fechado. Mas em Cristo Jesus sempre há solução. Sempre há solução. Amém. E que nem Jó falou, né? Isso. Antes eu só ouvi falar. Agora, meus olhos te veem. amém. E eu tenho muito isso. Glória a Deus, né? Maravilha. Jesus. Queremos aí agradecer, né, a vida do Mateus por compartilhar conosco um pouco aí da história, né? A história de vida, tudo que você viveu, tudo que você passou, a pessoa que você é hoje, né? Envolvida aí com o reino, com a obra, ajudando, colaborando. Que Deus continue essa boa obra e continue abençoando você. Em nome Amém. de Jesus, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Queremos agradecer aí a todos, né, que estiveram conosco mais nesse episódio aí do Nasci de Novo. Nossa equipe ali, né? Equipe técnica, o Sidney, Rafa, né? Mateus, que também trabalha aqui. E queremos agradecer a todos que possamos continuar firme nesse projeto e firme com Jesus até que Ele venha, né? Amém. Amém? Deus Glória a abençoe Deus. em nome de Jesus. Tchau, tchau.